A dívida bruta do governo geral aumentou em mais de R$1 trilhão nos primeiros 14 meses do terceiro mandato do presidente Lula e chegou a 8,3 trilhões em fevereiro, de acordo com os dados que foram divulgados pelo Banco Central. Segundo o levantamento do portal Poder 360, no fim da gestão de Jair Bolsonaro, a relação dívida-PIB era de 71,7% em dezembro de 2022, saltando para 75,6% no governo petista. O índice se tornou o maior desde junho de 2022. Vou começar essa com o José Maria Trindade, que a cada gestão acaba comentando justamente o aumento dessa dívida bruta. Zé Maria, o que é preciso considerar? Por qual razão um governo sempre acaba ostentando essa notícia que não parece muito positiva? É o simples fato de gastar mais do que arrecada, é isso? Gastar dinheiro é uma coisa boa demais, né? E gastar dinheiro dos outros, então, é bem melhor. A situação é a seguinte: todos os países têm uma dívida pública, né? O Brasil tinha uma dívida eterna, uma dívida internacional com o FMI, e trocou essa dívida por uma dívida interna que era bem menor. Nós éramos acostumados aqui, a Ana Maria, que vinha com a maletinha do FMI, fiscalizar as contas públicas, ver se estava fazendo o dever de casa e tal, e aquilo era considerado humilhante. E agora não tem ninguém para fiscalizar a gente, além da lei de responsabilidade fiscal, que é facilmente burlada, e pronto. Os presidentes gastam à vontade e a dívida aumenta, e aumenta muito. Mais de 74% da dívida, né? 75,5% vai chegar. Isso é impeditivo, porque isso é do PIB, não é nem do orçamento. Nós devemos um orçamento, ou seja, se pegar toda a arrecadação, que o orçamento é muito subjetivo, o orçamento não é esse total, o orçamento é o que é discricionário. Se pegar todo o orçamento, toda a arrecadação e pagar a dívida, não dá. Vai faltar dinheiro de um ano, hein? Um ano de arrecadação não paga. Veja a que ponto chegou. E qual é a complicação disso? É porque o mercado entende que o Brasil vai quebrar. Vai quebrar, mais hoje ou mais amanhã. A aposta aí é até quando isto é sustentável. E por isso se compra o papel, que é a dívida pública, né? Essa dívida ela é espalhada entre bancos, empresas, instituições de aposentadoria e pessoas físicas também investem em papéis do governo. Então ela está espalhada, pulverizada. O dia que chegarem à conclusão de que não dá para sustentar, as pessoas saem do investimento na dívida pública e os juros aumentam, né? E nos últimos meses aí com juros altos, essa dívida aumentou muito. Então, é um problemão e ninguém parece estar preocupado com isso. A história era cortar gastos. Não dá mais para aumentar a cobrança de impostos. Chegou no limite. Mota, parece que nenhum governo abraça essa causa. Eu vou reduzir a dívida pública. O que a gente vê, entra ano, sai ano, é a dívida aumentando. Isso não é um problema de governo, Canhato, isso é um problema de Estado. O problema do Estado é que ele acaba se tornando um fim em si mesmo. Quando as pessoas passam a fazer parte do Estado, tem várias formas disso acontecer, né? Mas, em geral, a primeira preocupação delas é em como aumentar a sua remuneração, como conseguir mais benefícios. Tem uma longa história disso, né? E aí a gente tem isso, a dívida aumentou em 1 trilhão. É 1 trilhão a mais. As pessoas, é difícil entender, né? As pessoas têm dificuldade de entender o que é 1 trilhão. 1 trilhão significa 1.000 bilhões. Então você vai contando aí, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Quando chegar a 999 bilhões, o próximo número é o trilhão. A gente não sabe se está assistindo a uma comédia pastelão ou a um filme de catástrofe. Fica sempre na dúvida. Agora, uma coisa a gente sabe, é um filme cujo roteiro a gente já conhecia. Inclusive, nós falamos muito aqui, né? Falamos o que era possível falar. Agora, infelizmente, quem está falando são os fatos. E agora, aquela turma, os isentões, os ingênuos e os esquecidos, muitos deles agora estão desembarcando da canoa furada, né? A gente está vendo
né, matérias, declarações, artigos, muita gente desembarcando. Só quem não pode desembarcar somos nós, os trabalhadores, que pagam imposto e que têm uma família para alimentar. Porque a ideologia, a falta de responsabilidade e a loucura são dos políticos. Mas a dívida, essa dívida é todinha nossa. Pois é, e ela continua. Patamar de endividamento no Brasil, Beraldo, é maior em 14 meses e subiu R$1 trilhão na atual gestão. Para além dessa notícia, o que é preciso refletir sobre esse cenário que a gente vive? Fake news, Caneta, é fake news. O Brasil voltou. Você não lembra que houve viagens e mais viagens ano passado? Tivemos 55 bilhões de dólares de investimento no Brasil vindo da viagem da China. Vocês lembram? Estava lá com o líder do MST. Pois é, acho que deve ter algum problema aí, né? Ou será que eu vou ouvir a turma dizendo o seguinte: não, mas 75% de endividamento em relação ao PIB é baixo. Se você olhar para os Estados Unidos é muito maior. Mas o que eles não vão te contar é que a dívida nos Estados Unidos, ela é contraída à medida que o governo usa diversos instrumentos que fomentam a atividade econômica. Então, hoje, nos Estados Unidos, você tem pleno emprego, todo mundo tem emprego e tem uma perspectiva de ter emprego ainda para todo mundo por muito tempo. A economia ali está muito forte. Aí você tem uma outra realidade, que é concorrência no mercado bancário. E aí, adivinhem, o custo do dinheiro ao consumidor, o custo do dinheiro ao empreendedor é uma fração do que é no Brasil. E eu adoro o exemplo do cartão de crédito, porque ele é muito claro. Pegue o seu aplicativo do banco, do cartão de crédito, e veja quanto o banco está te cobrando por ano de juros no cartão de crédito. Mais de 400%. Então a gente tem uma taxa de juros de 10%, o cartão de crédito te cobra 400% ao ano de juros. Nos Estados Unidos, você tem os juros de 5%, o cartão de crédito te cobra 20%. Lá são 4 vezes mais. Aqui é 40%. Então, como é que um país com essas características consegue se soltar dessas amarras que o mantém no atraso? Não consegue. E aí, quando você olha para o governo não consegue funcionar como um facilitador de desenvolvimento. O problema não é a dívida, é o que você faz com o dinheiro dessa dívida. E aí a gente constata que o governo está fazendo é pura e simplesmente bancar um Estado imenso, pesado, ineficiente, que não resolve o problema de ninguém, a não ser dos próprios políticos. Agora, Zé Maria, falar em dívida pública é olhar também para frente, para os anseios e desejos dessa atual administração, que já falou em déficit zero. Primeiro, vai conseguir atingir, e aqueles muitos projetos que custam caro, será que saem do papel? Pois é, essa história do déficit zero já foi abandonado, pelo menos para esse ano, dizendo que 2025 talvez, né? E isso trouxe um pouco a realidade do momento, que é isso, há uma grande pressão, o mesmo Congresso que cobra o déficit zero do governo vai derrubar o veto do presidente Lula nas emendas de comissão, 6 bilhões de reais. Então, é assim, o governo não corta, é preciso economizar, é preciso fazer uma reforma administrativa e repensar o Estado. Gente, hoje a tecnologia permite muito menos funcionários. Não se pode admitir que um funcionário contratado para tirar xerox, um funcionário contratado para ser assessorista, um funcionário contratado para 1000 funções que não existem mais, né? Continue ganhando e com estabilidade, e outro que chega novo em profissões novas que o Estado não tinha, seja contratado e o Estado assuma tudo, que o Estado tenha gastos enormes com estatais improdutivas. Então, assim, isso não pode continuar. Agora, para o governo é muito simples, né?
Ao contrário do déficit zero, é gasto, e gasto fora do orçamento vira empréstimo, e empréstimo é dívida. Isso não pode continuar assim, todo mundo sabe. Mas o que fazer? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque um presidente da República, ele não está nem aí para o próximo. Foi preciso a lei de responsabilidade fiscal, que foi uma das leis mais importantes que eu vi passar pelo Congresso Nacional, isso no PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Uma das mais importantes leis, não é a mais, mas é difícil dizer qual a mais, mas a lei de responsabilidade fiscal colocou um freio. Veja bem, olha que freio absurdamente lógico e que não era seguido. É o seguinte, que não se pode gastar mais do que 75% da arrecadação líquida com salários, com folha de pagamento. E mesmo assim, prefeitos, governadores e governo federal estão ali na barreira para desobedecer essa lei. Isso é um absurdo. Isso com salários. Estamos falando de salários. O gasto com salários é alto, mas o da Previdência arrebenta, e esses gastos fixos, que são as despesas do governo com avião, com não sei o quê, gasolina, aluguéis e tal, isso arrebenta muito mais, ou seja, quando o orçamento chega, já está devendo.